Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Engenharia Podcast. Você que é arquiteto, você que é engenheiro, se você votou lá no nosso Instagram, aqui é o momento que a gente revela a aula que você escolheu. Então, antes da gente começar esse nosso bate-papo, esse nosso podcast, eu quero pedir para você: se inscreve nesse canal, acessa, ativa o sininho, manda esta aula que a gente está ao vivo aqui hoje, segunda-feira, às 20 horas, para mandar para você esse recado. Lembrando que de segunda a sexta-feira nós temos episódio ao vivo aqui no nosso canal. Segunda e terça são aulas como essa que você está vendo. Na quarta, um convidado vai estar aqui para trazer conteúdo, pessoas que são melhores do que eu, que já chegaram onde eu gostaria de chegar. Quinta e sexta-feira também é aula ao vivo aqui para vocês. Então, segue esse canal, ativa o sininho e manda para as pessoas que você percebe que também podem chegar e precisam ouvir esse conteúdo. Lembrando que quem escolhe o tema da aula lá no nosso canal é você. Então vai lá no nosso canal no Instagram, acessa lá @Engenharia Podcast, tá aqui embaixo, aqui também é o nosso primeiro link. Outra coisa muito importante, se você já percebeu, se você já é nosso seguidor, você viu que nós estamos em construção da nossa área de membro. Exatamente, temos uma área de membro e você pode ser o nosso membro fundador, estar ali participando, colaborando e contribuindo para a construção desta plataforma. Nós temos ali o nosso FPGT, Foco, Produtividade e Gestão do Tempo para arquitetos e engenheiros. Nós vamos ter ferramentas de liderança, vamos ter ferramenta de marketing digital para você que é dono de escritório de projetos ou arquiteto aí que quer fazer o seu tráfego pago, está começando o seu projeto, precisa ali segurar algum recurso e não investir no gestor de tráfego. Para você também, outro ponto muito importante, hein? Aqui no nosso Engenharia Podcast, se você quiser e puder, nós temos ali a oportunidade para que você possa estar participando aqui no nosso Engenharia Podcast. Então eu vou deixar o formulário para vocês ali, para que você possa estar fazendo a sua aplicação e também possa estar participando aqui. Lembrando que todos os nossos episódios patrocinados, parte desse valor investido que você vai estar investindo para estar participando do nosso podcast é revertido em cashback para vocês. Como assim cashback? 10% do valor da sua participação, do patrocínio do seu episódio, ele é revertido em anúncio patrocinado, ou seja, a nossa equipe vai fazer para você cortes dos episódios de acordo com aquilo que você quer falar para o seu cliente e nós vamos estar fazendo anúncio patrocinado no nosso perfil, devolvendo para você 10%. Afinal de contas, não adianta somente você produzir um bom conteúdo, você também precisa distribuir esse conteúdo, fazer com que esse conteúdo chegue onde? Chegue nas pessoas que você quer que esse conteúdo chegue. Então faça sua aplicação, o formulário está aqui embaixo, é o segundo formulário, lembrando que o primeiro link é as nossas redes sociais, segundo link é para você acessar a área de membro e o terceiro link é para você participar do nosso podcast. Se eu falei errado antes, desconsidere e considere agora. Lembrando que eu sou apenas um transmissor de conhecimento, não sou o dono da verdade. Todos esses livros que estão aqui atrás de mim já foram, vou até sair para cá para ver se ele aparece lá. Todos esses livros já foram lidos por mim e os que não foram lidos eu estou lendo ainda para trazer conhecimento, ou seja, estou compilando informação, trazendo para vocês aqui e vocês também podem estar participando desse podcast, ok? Mas vamos lá, para a gente entender um pouco mais aí, para saber qual foi o tema escolhido de hoje, eu quero pedir para você, mais uma vez, siga esse canal, curta, comenta, compartilhe, porque assim o Instagram, o YouTube, ele leva esse conteúdo mais longe para que a gente possa atingir mais pessoas, sendo realmente uma ferramenta de transformação. E eu quero pedir para vocês, vou trazer para vocês também algumas indicações de livro, ou melhor, antes da indicação de livro, eu quero falar para vocês do sorteio deste livro aqui, Nós tivemos no nosso podcast lá atrás, alguns episódios para trás, o engenheiro Enio Padilha. E ele escreveu um livro falando Marketing para Engenharia e Arquitetura. Este livro aqui, Então eu vou deixar para vocês aqui, vai lá na nossa rede social, lá no Instagram, porque você pode estar ganhando este livro e eu vou mandar para você, não importa onde você estiver aqui dentro do Brasil, beleza? Então, lá vai estar também nas nossas redes sociais, eu vou deixar para você o formulário. Mas antes de tudo, roda a vinheta. E hoje nós temos dois temas muito interessantes. Eu vou olhar aqui, vou colar, deixa eu baixar aqui, eu vou colar no meu Instagram, porque eu não lembro que tema que eu coloquei. Então eu vou ter que colar para poder falar para vocês e preparar essa aula, né? Pegar a apresentação aqui de acordo com o que vocês escolheram e
também é um teste para mim, ou seja, um teste de comunicação, de conhecimento, porque eu coloquei 2 temas lá no nosso Instagram. Inovação e criatividades em projetos arquitetônico e de engenharia. E o número 2, tendências sustentáveis na engenharia e na arquitetura. E o mais escolhido com 100% de votos, olha só, 179 pessoas votaram. Olha só, bastante gente votando aí. Ó, a galera tá querendo aprender sobre inovação. A galera não tá querendo aprender sobre tendências sustentáveis não, hein? Bastante gente, você viu? Ó, a equipe tá ali do lado, olhando ali, batendo palma, ó. Êêê! Bate palma, pode fazer barulho. Êêê! A galera tem medo de fazer barulho porque tá ao vivo. Galera, aprenda o seguinte, não existe errado, existem lições aprendidas. E o mais importante deste perfil aqui é mostrar que nós somos um perfil de pessoas reais que fazem barulho, que erram. Se vocês já perceberam, já deu umas enroscadas nas palavras aqui, mas este é o intuito, mostrar para vocês que somos pessoas normais, pessoas como vocês. Não é porque nós estamos do lado de cá da telinha que nós somos diferentes de vocês. E cuidado com a quinta série quando eu falei como vocês, tá? É semelhante a like. Então bora lá? Então pra gente começar a nossa aula de hoje, eu vou falar para vocês sobre inovação e criatividades em projetos arquitetônicos. Como eu já disse para vocês, muito prazer, somos o Engenharia Podcast e aqui nós falamos de inovação, tecnologia, empreendedorismo, mas principalmente de pessoas. E hoje nós vamos explorar como a inovação e a criatividade pode transformar os projetos arquitetônicos e a nossa tão querida engenharia. Nosso objetivo é mostrar como essas qualidades podem levar a soluções mais eficazes, originais, mais produtivas, gerando mais e melhores resultados e principalmente, como diz aqui na nossa camiseta do Engenharia Podcast, cadê minha caneca? Não sei onde está minha caneca. Ô equipe, vê se acha minha caneca, equipe! Por favor, nós temos aqui, pedir para nossa equipe buscar a nossa caneca aí, ver se a gente acha. Deixa eu procurar para vocês aqui, ó, porque ela fala assim, ó, aplicação de métodos científicos ou empíricos na utilização dos recursos da natureza em benefícios do ser humano. Valeu! Aqui, ó, chegou aqui, ó. Tá aqui para vocês verem aqui, ó. Essa é a nossa caneca do Engenharia Podcast. Deixa eu ver se ela vai dar zoom. Ó, deu zoom aqui a caneca da Engenharia. E se você quer adquirir essa caneca também, vou deixar um link para você aqui embaixo para que você conheça a lojinha do Engenharia Podcast, ok? Então bora lá. E qual é o nosso papel da criatividade na engenharia e na arquitetura? Por que é importante ser criativo? E não somente no nosso trabalho no dia a dia, mas também na nossa rotina diária. Olha, galera, eu esqueci de uma coisa, hein? Mas depois eu lembro lá na frente. A criatividade é fundamental em engenharia e arquitetura. Ela nos permite pensar fora da caixa, né? Algumas pessoas dizem que você tem que pensar além da caixa, porque a caixa já ficou para trás. Ou seja, sair totalmente da curva e pensar naquilo que realmente promove qualidade de vida para os nossos clientes. Tratando-se de vendas, nós podemos dizer que também tem a ver muito com venda consultiva. Como assim? É você fazer as perguntas certas para o seu cliente para que você consiga entender necessariamente o que ele está buscando. Tá correto? Então vamos lá. Ou seja, pensar fora da caixa, pensar como resolver problemas de uma maneira nova, de uma maneira eficiente. Embolei tudo aqui, mas está tudo certo. E em vez de seguir apenas métodos tradicionais, a criatividade nos leva a soluções mais eficientes, mais originais e também explorar novas abordagens, novas tecnologias. Por exemplo, no Brasil nós temos falado muito sobre os projetos BIM, projetos em BIM. Inclusive temos o nosso episódio 40 que está aparecendo aqui em algum lugar da tela para você poder acessar, mas não sai dessa aula para que você entenda um pouco mais sobre como você pode desenvolver também a inovação e criatividade em projetos arquitetônicos. Beleza? Já deixou o seu like? Já curtiu, já comentou, já entrou para a nossa área de membro? Então bora para o nosso vídeo. Diferença entre inovação, ou seja, nós também temos que levar em consideração quais tipos de inovação nós temos. Nós temos inovação incremental e vou falar para vocês também de inovação disruptiva. Vamos falar sobre 2 tipos principais de inovação, incremental e disruptiva. A inovação incremental ela envolve pequenas melhorias dentro de processo. Por exemplo, dentro da engenharia de produção, a gente fala muito de melhoria contínua, rodar o ciclo PDCA. É analisar aquilo que nós estamos fazendo, ver quais são as oportunidades de diminuir o tempo de setup, como eu já falei para vocês nas nossas aulas anteriores, é observar qual equipamento está quebrando. Por exemplo, se você tem ali uma máquina de corte
e você observa que a tua serra ali, a serra que você usa para fazer o corte, ela está gastando muito rápido, talvez se eu trocar o tipo de material, porque a minha peça que eu estou cortando, ela tem um material mais resistente à minha serra, eu posso ter mais durabilidade na serra ali e gerar menos custos, não só custo de aquisição de serra, de serra de corte, mas também na questão do setup da máquina. Ou seja, é uma melhoria incremental, ou seja, uma inovação incremental. Por exemplo, novos materiais, como eu disse para vocês, ou técnicas de construção que tornam um processo mais eficiente. Já a inovação disruptiva, agora a gente está falando de algo que transforma o mercado. Uma inovação disruptiva, o que nós podemos trazer, por exemplo, uma inovação disruptiva? Talvez para a construção civil, a gente trocando o nosso sistema de fazer laje, por exemplo, aquele sistema tradicional que vê o caminhão, vem aquela galera, inclusive quem já morou no interior, eu não sei se nas cidades grandes também, em grandes projetos também, pequenos projetos, que a gente junta aquela galera, aquele mutirão de gente, dá-lhe subir no balde o concreto e chega no final, o que a gente faz? Um churrascão, né? Quem já não participou disso, participando de fazer batelagem, como a gente fala, né? E aí vem a nossa proteção, que é um sistema muito mais... Nossa, ia falar um negócio aqui que ia matar o português agora. O português é se virar no caixão agora, hein? Ou seja, a proteção ela aumenta muito a produtividade, principalmente na economia de material e na questão de quantidade de pessoas, levando em consideração que cada vez menos profissionais estão aptos a trabalhar na construção civil, digamos assim, no braçal, no operacional. Ou seja, a gente consegue diminuir o número de pessoas envolvidas na operação, deixando o processo muito mais rápido. Claro, a gente tem que levar em consideração que a proteção ela já vem sendo aplicada há muito tempo no Brasil. Se você também não sabe o que é proteção e quer saber, escreve no comentário que eu vou trazer para vocês um profissional especialista nisso para que ele fale para vocês, porque eu não sou especialista, eu estou trazendo exemplos para vocês. Correto? Tá tudo certo? Estão entendendo? Deixem os comentários de vocês que lá no final eu vou responder para vocês. Então, espero que vocês estejam entendendo. Por exemplo, como eu falei para vocês, a inovação disruptiva, ela cria novos mercados ou transforma profundamente os existentes. Como eu dei um exemplo para vocês, seria a introdução do concreto armado, que revolucionou a construção civil. Fechou? Compreendeu o exemplo? Se você também é um engenheiro que trabalha na construção civil e quiser complementar esse meu comentário, fica à vontade. Como eu falei, eu não sou dono da verdade, inclusive peço para que você mande nas nossas redes sociais e marque o Engenharia Podcast com o seu comentário do vídeo, complementando, ou seja, fazendo a sua parte aí para que a gente possa promover a inovação na engenharia, principalmente a nossa valorização. Exemplos históricos de inovação dentro da engenharia. Vou trazer para vocês, vê se já ouviu falar. Para ilustrar, pensemos na nossa conhecidíssima Torre Eiffel. Inicialmente criticada, né? Ela se tornou um ícone devido à sua inovação em ferro e design estrutural. Inclusive, se você não sabe desse detalhe, a Torre Eiffel ela foi construída, sabe para quê? Para ser desmanchada depois. Exatamente, ela não foi construída para ficar eternamente como ela está lá. Dentro da história da Torre Eiffel, se você quiser saber, eu posso trazer um episódio contando exatamente como foi a construção da Torre Eiffel, os passo a passos, os entraves, os desafios. E ela foi construída para uma determinada situação. Outro exemplo de inovação dentro da engenharia é o Burj Khalifa, que usa técnicas avançadas de engenharia por ser o edifício mais alto. Ele é o edifício mais alto do mundo ainda? Ele é o mais alto do mundo? É ou não é o Burj Khalifa? Sabe ou não? Pesquisa pra gente aí, produção, se ele é o mais alto do mundo ainda. Inclusive, aqui em Balneário Camboriú, há um projeto do velho da Van, que já tem ali um prédio que tem até o topetinho dele, que ficou mais alto ali, botou o topetinho dele em cima ali, que é o prédio da FG, que é o mais alto de Balneário Camboriú e, se não me engano, um dos mais altos da América, né? Não sei. A nossa produção tá verificando pra gente ali. Olha como é bom ter produção gravando, ajudando a gente aqui no nosso ao vivo! Seja bem-vindo! É isso mesmo? É o mais alto? E o do velho da Van, deixa do velho da Van pra lá. Ferramentas e técnicas para fomentar a inovação, ou seja, como fomentar a inovação. Primeiro ponto, é muito importante a gente entender que há empresas e há empresas. Por exemplo, há empresas que contratam pessoas para trabalhar com a inovação e trazem essas pessoas para a operação, sobrecarregam esse profissional. Eu trabalhei em um projeto, uma empresa, que eu não vou dizer qual foi ou onde foi, que eu fui contratado para ser o gerente de projetos de inovação. No entanto, nesse início,
como era uma empresa que não tinha esse hábito da inovação, eles chegaram para mim e falaram, vai lá, contratei você, você vai trabalhar com a nossa Spin-Off. Spin-Off é um projeto oriundo de uma empresa, de uma corporação grande que tende a inovar. Então eles já tinham o hábito de trabalhar e o foco dos profissionais era na inovação. Eles fizeram o quê? O projeto tá aqui, é seu, toma. Agora tu vai cuidar da operação, tu vai cuidar do financeiro, tu vai cuidar de tudo. Ou seja, não tinha o hábito da inovação. No entanto, há empresas que sim têm essa dinâmica da inovação, porque a inovação é uma coisa importante, é o seguinte, você precisa entender que a inovação ela não existe certo ou errado, ela existe erros e acertos, ou melhor, oportunidades, lições aprendidas. Sabe por quê? Não tem como você deixar uma pessoa inovar se você vai punir esse teu colaborador se ele cometer algo que gere prejuízo financeiro para a sua corporação. E outro ponto muito importante, além disso também, é você ter um orçamento dedicado para a inovação, porque pode dar tudo certo, mas pode dar tudo errado. Se você investir 1 milhão buscando na certeza do seu negócio inicial que vai dar certo e você perdeu esse 1 milhão, provavelmente, se você não tem cultura de inovação na sua empresa e você não permite que esse teu profissional de inovação atue ali dentro do seu projeto, você vai demitir ele e vai chamar o cara de incompetente. Só que você esqueceu que você está criando algo novo, principalmente se for disruptivo. Se for incremental, melhoria de processo, ótimo, é mais fácil de você mensurar. Mas se for algo disruptivo, meu amigo, pode dar tudo certo, como pode dar tudo errado. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, escrevam aí se vocês sabem ou não, há no Brasil um negócio chamado de fundo perdido. Exatamente, fundo perdido, ou fundos não reembolsáveis. Nós temos aí alguns órgãos como o FINEP, Embrapi, o próprio Instituto Senai, o Senai Nacional, que ele tem dinheiro do nosso governo federal, do MCTI, que é Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, para justamente que seja desenvolvido a inovação dentro de projetos de inovação, que é para inovação disruptiva. Eu, inclusive, atuei como gerente de projeto dentro do Instituto Senai de Inovação, aqui em Joinville, e as pessoas me perguntavam, você dá aula lá? Não dava aula. O Instituto Senai de Inovação trabalha com projetos de inovação, desenvolvendo os segredinhos da indústria, que eu não posso falar, é claro, porque estava no meu contrato. Se eu assinar, eu vou tomar chimarrão. Vou tomar chimarrão aqui. Para hidratar, galera. E se hidratem muito bem. Cuidem de vocês, como eu já falei para vocês, que é um dos critérios para a inovação. Até engasguei aqui de emoção agora. Então, ou seja, ferramentas e técnicas para fomentar a inovação. Deixa eu puxar para cá. O brainstorm. O que é o brainstorm? É uma tempestade de ideia, ou seja, não existe certo e não existe errado. Fala, solta, cara, sem julgamento. Se você pensar num livro amarelo de bolinha azul que vai bombar na internet, fala, não tenha medo de falar. O brainstorm é justamente para isso, é uma técnica poderosa para gerar ideias, como o próprio nome diz, tempestade de ideias. E para realizar uma sessão eficaz é importante e muito importante criar um ambiente sem julgamentos, onde todas as ideias são bem-vindas, desde as mais absurdas possíveis. Afinal de contas, quando Elon Musk imaginou que o foguete teria ré, se ele tivesse ficado pensando nos julgamentos das pessoas, inclusive nós temos uma frase muito famosa que foguete não tem ré, ou seja, ele criou uma inovação incremental, disruptiva, ele trouxe uma inovação disruptiva, porque ele criou um foguete que tem ré, mas para ele criar foguetes que tem ré, você já deve ter visto vários vídeos na internet que os foguetes iniciais na decolagem, principalmente no pouso, eles caíram e explodiram. Imagina, eles explodiram. Quanto dinheiro ele perdeu? Mas hoje, o que ele fala, a gente dá atenção para ele. No começo ele era louco. Hoje não. Hoje, quando ele fala alguma coisa, que ele dá uma ideia, as pessoas já, conta mais. Ou seja, é justamente isso, brainstorm, gerar ideias sem julgamento. Né? E para realizar uma sessão não pode ter julgamento de forma alguma, onde todas as ideias são bem-vindas. E também eu proponho aí que você faça um breve exercício de ideias absurdas que você tem dentro do seu trabalho para melhorar o seu processo, para melhorar a sua atividade, para melhorar os seus resultados. Considere um problema comum. Isso é um exercício prático. Pega aí, pega o seu caderninho. Vai lá, se você não quiser fazer agora, quiser continuar na aula, assista essa aula até o final, depois você volta para essa aula, pega o seu caderninho, imagina lá dentro do seu processo de trabalho. Eu preciso inovar, o que eu vou fazer? Cara, vai escrevendo, implementar a ferramenta, desenvolvendo não sei o quê, pensar no teu processo, e sempre se questione, comece pelo porquê. Por que você está fazendo o que você está fazendo da forma que você está fazendo? Porque te ensinaram?
Por exemplo, eu lembro uma vez, eu ouvi de um professor lá em Curitiba, quando eu fiz o curso de guarda-costa, que ele era um policial, trabalhava policial não, ele era do exército, e quando ele entrou no exército, ele percebeu que havia sempre um soldado do lado de um determinado banco em uma praça em Curitiba. E ele começou a observar aquilo, e ele perguntou para esse soldado, mas por que você está aí fazendo guarda? Todo dia tem um soldado tirando guarda aí do lado desse banco. E o soldado respondeu, eu tô vindo pra cá porque o cabo mandou, porque o sargento mandou. E isso foi perpetuando durante anos. Moral da história, resumindo. Lá na frente ele foi descobrir que um determinado dia, lá uns 8 anos atrás, aquele banco foi pintado. E quando aquele banco foi pintado, o sargento pediu para que um soldado tirasse guarda do lado daquele banco para que aquela tinta secasse e ninguém sentasse no banco. Só que no dia seguinte trocou o turno. E como trocou o turno, e aí tinha um soldado lá, o sargento que chegou no dia seguinte falou, então soldado, faz o seguinte, você vai lá e substitui, rende aquele soldado e troca. E isso foi perpetuando durante anos. Olha que loucura, não? Por que eu tô falando isso? Não sei, enfim, só para contextualizar. Bora pra frente. Deixa eu puxar aqui. Fez o exercício? Beleza. Então outra técnica útil também para que você possa estar desenvolvendo a sua inovação, a criatividade em projetos arquitetônicos, projetos de engenharia, outra técnica útil é o Mind Mapping, ou seja, uma ferramenta como o Miro, como o MindMeister, não sei se você já utilizou, que ele cria um mapa mental para que você consiga ir conectando as coisas e pensando e vai escrevendo. Ele permite criar mapas mentais para organizar e conectar ideias, ou seja, ferramenta para que você consiga estar utilizando no seu dia a dia. Eu gosto muito de usar o MindMeister, que ele permite criar mapas mentais. E é fantástica essa ferramenta, tá? Se vocês quiserem, escrevam no comentário que eu posso trazer uma aula para vocês prática, mostrando como utilizar o MindMeister, porque você consegue montar mapas mentais, mas vai ser uma aula específica só sobre essa ferramenta, ok? Outra coisa importante também, a gente tem que falar que é o Design Thinking. É um nome lindo, maravilhoso, né? Você sabe o que é isso? Não, você não sabe, né? Se você sabe, escreve nos comentários aí. E também escreva nos comentários de que cidade você está falando, para que eu saiba com quem eu estou falando, e quando eu for para sua cidade também, eu possa estar avisando vocês, para quem sabe a gente se encontrar aí, quem sabe a gente trocar aquela ideia, falar sobre conhecimento, falar sobre engenharia, sobre inovação, sobre novos processos na sua empresa, nos seus negócios, ok? Design Thinking é um processo estruturado para resolver problemas de maneira criativa. Ele inclui 5 etapas. Primeira, empatia, definição, ideação, prototipagem e teste. Pegou aí? Escreveu? O Design Thinking, ele inclui 5 etapas. Empatia, definição, ideação, prototipagem e teste. Fechou? Vamos aplicar um Design Thinking aí na sua empresa, no seu processo, no seu negócio, para melhorar? Gostou da ideia? Então imagina o desafio aí, vai lá e faça esse processo como um todo. Começamos a entender as necessidades dos usuários, ou seja, a empatia é entender a necessidade do usuário. Tem um livro muito legal aqui que eu recomendo, vou buscar aqui. Recomendo para vocês. Este livro eu ganhei do Sebrae quando eu estava como agente local de inovação, e ele fala uma coisa bem interessante. Você acha que é sorte inovação? Não, meu amigo. É muito além de sorte. Processos inovadores para entender o que os clientes querem. Aqui ele traz diversos exemplos, trazendo o exemplo aí do McDonald's, trazendo o exemplo do cinto de segurança, como que surgiu o cinto de segurança, como que surgiu o banco e vai para frente e para trás. Não é sorte, galera, é muito estudo e muito além de sorte. Processos inovadores, entender o que o cliente quer. Porque não adianta você se apaixonar pela solução, como a gente fala nas startups, se apaixonar pela solução e esquecer do real problema que você está querendo resolver. Outro ponto é definir o problema, ou seja, gerou empatia, entendeu a necessidade do seu cliente, defina o seu problema, a definição. Para que eu faça o quê? Para que você comece a ter essa tempestade de ideia, tenha essa definição de ideia, gerando ideia, e aí você vai para o seu protótipo. O que é o protótipo? É aquilo que você vai criar, você pode quebrar, e é para você justamente testar, ou seja, você vai criar um modelo daquilo que você idealizou como solução para um determinado problema, para que você possa testar, quebrar e fazer teste de resistência de materiais, teste de pressão, teste hidráulico e por aí vai, para que você consiga trazer segurança de acordo com os parâmetros da engenharia e os parâmetros da arquitetura. Ou você acha que quando
as pessoas fazem teste de resistência de concreto, resistência de materiais, por exemplo, para você saber que um concreto tem uma certa resistência, foi feito no chutômetro. Não, eu vou botar no fator cagaço 19 aí, mais 25, mais não sei o quê, e bota mais 10% aí que dá tudo certo. Não, cara, tem estudo para tudo isso, né, engenheiro? Tem, né? Então tem. Aí. E claro, nós vamos para os nossos testes. Nossos testes nós coletamos amostras, dados, indicadores, para que esse teste esteja validado, para que nós possamos implementar no dia a dia das nossas pessoas. Beleza, galera? Tudo certo por aí? Eu espero que vocês estejam gostando deste material, deste conteúdo desta aula sobre inovação, criatividades em projetos arquitetônicos, para que vocês possam, engenharia e arquitetônicos, para que vocês possam implementar no dia a dia de vocês, entendendo que nós, engenheiros, eu sempre digo assim, inclusive algumas pessoas que meio que não concordam com isso, mas eu sempre digo que um engenheiro, de fato, ele é um cara que busca problemas. Como assim busca problemas? Nós somos especialistas em resolver problemas. Se nós somos especialistas em resolver problemas, trazer mais qualidade de vida para as pessoas, nós temos que olhar onde estão as oportunidades. E aí tem um tema muito importante que eu vou trazer nas próximas aulas, inclusive está dentro da nossa área de membro, sendo construída esta aula, que é justamente sobre isso. A arte de transformar problemas em oportunidades, ok? Agora eu vou trazer um estudo de caso para vocês. Nós vamos trazer ali um dos projetos inovadores. Vamos analisar, por exemplo, um projeto inovador, o edifício The Edge. Lá em Amsterdã é um ótimo exemplo. Ele utiliza tecnologias de ponta para maximizar a eficiência energética e conforto dos usuários. Além de técnicas utilizadas, incluem painéis solares como sistema de gestão inteligente de edifício. Essa inovação, por exemplo, não apenas melhora a sustentabilidade, mas também a qualidade de vida dos seus ocupantes. Mas como eu disse para vocês, um outro ponto muito importante quando a gente fala de processos inovadores é considerar a viabilidade técnica e econômica para esse projeto, ou seja, ele é viável, ele realmente vai trazer ganhos a médio e longo prazo para quem? Por exemplo, pergunte-se quais são os recursos necessários para que você aplique aquela inovação dentro do seu projeto. Quais são as possíveis limitações, ou seja, vamos mitigar os riscos também. Nós temos que definir as limitações daquele projeto. E também, em diferentes contextos, como um orçamento limitado, restrições técnicas, a sua equipe, quem está na sua equipe, qual mão de obra você vai precisar buscar para estar fazendo e desenvolvendo essa tecnologia. Pode, por exemplo, ser necessário adaptar as suas ideias e escolher soluções mais práticas. Dentro da inovação, a gente chama de termo de pivotar. Você pode ter que pivotar. Eu, dentro do Engenharia Podcast, quem acompanha aí há um grande tempo, né? Tem muita gente que está acompanhando a gente desde lá do começo, já percebeu que a gente pivotou várias vezes, mudamos de direção, mas não era porque não estava dando certo, mas é que a gente percebeu que, de acordo com os comentários que vocês deixam aqui no nosso canal e também lá nas redes sociais, vocês estavam buscando talvez outras oportunidades. E junto com isso, a gente mudou a nossa comunicação, mudamos a nossa dinâmica somente de entrevista, estamos trazendo aulas também, conteúdos sobre, aqui por exemplo, sobre inovação disruptiva, inovação incremental, para que você possa aplicar no seu dia a dia e ter um conteúdo diferente que você não encontra na internet, de uma forma descontraída, de uma forma leve e também que vai gerar resultado para vocês. Por exemplo, se você pegou, como disse, se você pegou o código, se você pegou os sinais, você já percebeu que eu já falei para vocês de várias ferramentas que vocês podem estar utilizando para aumentar a inovação, para aumentar a criatividade em projetos arquitetônicos, em projetos de engenharia, mas principalmente na sua rotina do dia a dia. Porque, por exemplo, eu digo para as pessoas que uma das coisas que eu adoro fazer é ser mais produtivo para que eu tenha mais tempo para fazer as minhas coisas, ou seja, quem conhece, quem já participou do Engenharia Podcast, viu que ali nas trocas de câmeras e tudo mais, eu consigo operar todo o sistema sozinho, que geralmente em outros estúdios tem 3, 4 pessoas para fazer a operação e gravação. Então a gravação do podcast ou a transmissão ao vivo, eu consigo fazer ela 100% sozinho, mexendo nos botões ali e parametrizando para que eu pudesse ter mais produtividade, reduzir o meu custo e entregar conteúdo de qualidade para vocês. Espero que vocês tenham encontrado valor nessa aula. E eu vou procurar também aqui alguns materiais de Design Thinking, não vou prometer agora que vai estar já quando eu terminar essa aula, porque eu vou ter que pesquisar, porque vocês definiram o tema dessa aula antes, pouquinho antes de
começar essa aula, então eu vou procurar alguns materiais de design thinking, vou deixar para vocês em PDF, e também eu vou montar um resumo desta aula para que vocês possam ali ter um e-book. Lembrando que falar em prototipagem, esse modelo de aula que eu estou trazendo para vocês, eu estou prototipando e validando. Então eu tenho como objetivo deixar em todas as aulas um PDF para que você possa baixar esse PDF e também estudar como complemento. Então eu vou montar para vocês sim um PDF, eu acredito que aí nos próximos 3 ou 4 dias vai ter um PDF desta aula disponível para que vocês possam baixar, e também eu vou deixar para vocês o link do nosso grupo para que vocês consigam entrar nesse grupo, que se você não encontrar esse link desse PDF aqui, ele vai estar no grupo lá, e lá também eu vou informar para vocês que vocês podem estar participando e quando vão ter aulas, quando vão ter convidados, e eu também vou dizer para vocês para onde eu estou indo. Quem sabe aí eu não vou para sua cidade e a gente pode bater um papo e você pode ser o nosso participante do Engenharia Podcast, o patrocinador do seu episódio, e também gerar muito mais conteúdo, mais valor e mais vendas e mais negócios para vocês, beleza? Como eu disse para vocês, espero que vocês tenham encontrado valor nessa aula sobre inovação e sobre criatividade, lembrando-se que essa habilidade podem transformar não apenas seus projetos, mas também o impacto que ele tem no mundo. Afinal de contas, ser engenheiro é, como eu disse para vocês, se preocupar com o bem-estar das pessoas, se preocupar com a qualidade de vida, gerando impacto, formando talentos, e o objetivo do Engenharia Podcast é formar novos talentos ou capacitar novos talentos para que a gente seja uma ferramenta de transformação. Afinal de contas, Deus não te mandou aqui nesse mundo para você ser somente um peso de papel. Como é que é o nome daquele cara que tem o Jeff... Como é que é? Aquele cara que o pessoal fala que é o peso de papel? Enfim, deixa pra lá, escreve no comentário aí. Joseph, eu não lembro agora, não vou lembrar o nome. Enfim, deixa pra lá. Mas lembrando aqui, voltando pra cá, lembrando que você veio nesse mundo para fazer a diferença e você não veio pra cá somente para trabalhar. Você tem um propósito muito grande, Deus tem preparado coisas maravilhosas para vocês, e eu espero que Deus esteja me usando cada vez mais para estar levando essa mensagem para vocês. Cada vez que eu vou começar uma aula nova, vou começar um episódio, eu até gravei um pouco antes aqui, eu tenho meu violão que tá ali do lado, então eu toco um monte de música, eu falo com Deus, eu vou correr, eu faço alguma coisa justamente para me conectar e justamente para ficar um pouquinho mais acelerado, para ficar um pouquinho mais dinâmico essa aula, para que vocês entendam que a engenharia, a arquitetura, a inovação, ela não é algo que precisa ser chato, não é algo que precisa ser maçante. Ou seja, a ciência, a tecnologia, a inovação, ela é divertida. Criar soluções, pelo menos para mim, é maravilhoso você pegar um pedaço de papel e você transformar em um aviãozinho e sair jogando. Ou seja, olha que bacana. É a criatividade de modo geral. E lembre-se de um ponto muito importante. Além de gerar impacto nesse mundo, você também tem a obrigação, a função de pagar por essa aula. Como assim? Só apertar no botãozinho do gostei. Aperta no botãozinho do gostei, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal para que vocês estejam dentro ali da inovação, da engenharia, da tecnologia, da arquitetura e principalmente multiplicando talentos. Então um forte abraço para vocês, um beijo, um abraço e até amanhã. Teimosia produtiva. Teimosia produtiva. Teimosia produtiva.